assim a palavra do nosso Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando recebi o convite da Creuzinha, né? Logo foi numa quinta-feira, se eu não me engano, né? Que você me falou, na quinta-feira do culto das irmãs, você traz a palavra do Senhor. E eu, logo assim que eu cheguei em casa, me veio essa palavra no meu coração. E eu ia até trazer essa palavra, né? No canal. Mas o Espírito de Deus colocou no meu coração que seria aqui hoje. O Senhor falaria conosco, né, dentro desses versículos aqui. E eu guardei no meu coração e fui ali, né, me alimentando desta palavra. Dessa palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada e desta fala, desta afirmação do Senhor Jesus quando Ele levanta, né, no meio de uma festa e diz que quem tem sede, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, ou do seu interior, em algumas versões, né? E essa festa, irmãos, era a festa dos tabernáculos, né? E essas festas ali, elas duravam aí 7 dias. E aqui diz que estava no último dia da festa. E Jesus levanta nesse dia, que era o último dia, e diz assim: quem tem sede, pode vir a mim. Talvez, né, eu fiquei ali falando comigo mesma, né? Obrigada, né? Falando comigo mesma assim, talvez ali aquelas pessoas olhassem, já estavam satisfeitas, porque era uma festa. Ninguém que está numa festa vai ficar numa festa, ainda mais uma festa de 7 dias, sem se alimentar, né? Com certeza, aqueles homens, todos que estavam ali, estavam muito bem alimentados, saciados, né? Já tinham bebido. E Jesus levanta e diz: quem tem sede, vem a mim. Nós sabemos que ali nessa festa do tabernáculo havia um ritual que eles faziam, né? Todo um ritual de carregar ali as águas. Eles apanhavam de uma fonte, eles jogavam aquela água e vinho também. Havia todo um ritual ali que eles faziam e eles louvavam a Deus todo o tempo. E esse ritual era voltado para uma salvação eterna. Era como se eles cantavam, como se estivessem esperando uma salvação eterna. Todo aquele ritual tinha um porquê de ser. E Jesus, que estava ali contemplando aqueles homens, né? Contemplando aquelas pessoas, Jesus levanta, eu creio que o Senhor, olhando tudo aquilo, toda aquela manifestação, todo aquele ritual, toda aquela postura daquele povo, Jesus se levanta e diz para eles: olha, eu é quem sou. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Eu sou a fonte de água viva. E fonte de água viva é da onde jorra águas que não param, águas que estão sempre em movimento. Talvez a gente olhe para esse texto e imagine assim: mas esse é um texto para se pregar num culto de ar livre, né? Num culto de evangelismo. Mas não, o Espírito de Deus, ele falou o meu coração, irmãos, muito forte dentro desse texto para a minha vida. E eu sei que para a sua vida também o Senhor está falando nesta noite. Jesus se posiciona no meio daquelas pessoas, no meio daquela festa, e convida eles para vir experimentar a água viva, a água verdadeira. Olha, vocês, Jesus ali estava afirmando: tudo isso que
vocês estão fazendo, vocês continuam com sede. Porque existe dentro do homem, existe dentro da mulher e existe dentro de cada um de nós essa sede, né? Principalmente daquele que não conhece a Jesus, mas muitos de nós que professamos também essa fé, precisamos conhecer esse Jesus de mais perto. Precisamos beber desta água, estar próximo dessa fonte, poder saciar a nossa sede. Não é um dia, 2, uma semana, um mês, um ano e depois largarmos para lá. Não, é continuamente, porque Jesus vai nos dizer que essa água que Ele nos oferece, que Ele é esta água é a sua palavra poderosa do Senhor Jesus. E depois desta afirmação que ele diz ali, que ele afirma ali, né, para todos que estavam presentes, Jesus ainda faz uma outra afirmação. Olha, além de vocês que estão com sede, porque ali alguns estavam crendo, né, devido a algumas coisas que Jesus já havia falado ali com eles. Alguns queriam prender, mas a Bíblia diz que ninguém toca nele, ninguém se aproxima dele. E aí, eu voltando aqui um pouquinho, né, eu compreendi assim, irmãos, para a minha vida e para a sua também nessa noite. Quando Jesus começa ali, chega nessa festa de maneira sutil, a Bíblia vai dizer que ele chega de maneira sutil e ele observa tudo isso e depois ele traz algumas palavras que alguns começam a crer, outros começam a indagar quem é ele, como ele não poderia ser o Messias, porque todo mundo sabia de onde ele estava vindo, quem ele era, mas ele traz alguma palavra que aqueles homens tentam prender Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que ninguém toca nele ali naquele lugar. E o que o Espírito de Deus colocou no meu coração nessa primeira parte? Que nada, meu querido, minha querida, meus irmãos, nada acontece na vida do Filho de Deus sem a vontade dele, fora do tempo dele, porque Jesus sabia que havia um tempo, ele ia ser realmente preso, ele haveria de pagar, de morrer, de ser sacrificado por nossas vidas. Jesus sabia disso, mas ele tinha uma certeza e ele deixa para nós essa certeza. Nada acontece prematuro na minha vida, na sua vida, sem a vontade de Deus, só se Deus permitir. Mal nenhum me alcança, mal nenhum te alcança, se Deus não permitir, ou se não for o tempo, né? Hoje já foi dito aqui, nessa noite, através da nossa irmã Creuza, e eu falei exatamente essas palavras ontem ali na congregação, no início do trabalho, né? Quantas igrejas, irmãos, estão se reunindo com cadeiras vazias, mas não igual aqui, nós estamos com as nossas cadeiras vazias, mas os irmãos estão em casa. Ou estão trabalhando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quantas igrejas, né, foram arrancadas pessoas queridas, pessoas que eram muito amadas da igreja. Nessa semana que passou, na terça-feira, nós fomos fazer a visita numa casa onde a irmã estava aos prantos, havia perdido seu esposo, né? O pastor Marcos, nós estivemos lá para conversar com ela e ela está arrasada com a perda do seu esposo, devido a esse vírus maldito, esse vírus que realmente tem ceifado muitas vidas, né? Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, quero deixar aqui para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar. Nada do que aconteceu, eu digo falando para a vida da igreja, nada do que está acontecendo e nada do que possa acontecer de hoje para amanhã fugiu do controle do nosso Deus. É porque Ele permitiu, é porque Ele quis escolher, é porque chegou a hora, chegou o momento.
tudo que acontece nas nossas vidas. Nós que verdadeiramente servimos a Deus com verdade de coração. É só com a permissão dele. E eu pude ver isso aqui porque quiseram prender Jesus, mas a palavra vai dizer, ninguém lhe pôs as mãos, nem tocar, porque ainda não era a hora disso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz essa afirmação que nós já falamos aqui, quem tem sede, venha a mim e beba, porque ele é a fonte verdadeira desta água. Eu estou aqui, você está aqui, porque nós cremos que Jesus é a fonte de água viva. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós sabemos que não existe outra fonte. Aleluia. Que não seja Jesus, aleluia, o Filho de Deus, a água viva que jorra sobre a minha vida, glória, e jorra sobre a sua vida também. E aí ele faz uma outra afirmação. Olha, tem mais. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Oh, aleluia. Sabe o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia completa no verso 39. E ele não estava aqui falando de outra coisa que não fosse o Espírito Santo. Então Jesus quis dizer assim, olha, se você crer em mim, como diz a minha palavra, de dentro de você vai fluir o poder do Espírito Santo. De dentro de você vai jorrar a virtude do Espírito Santo. De dentro de você vai sair coisas maravilhosas, coisas boas. De dentro de você, se não, irmãos, precisa ser assim. Eu estava lendo e eu falei, Senhor, precisa ser desse jeito. Precisa de dentro de mim jorrar coisas boas. Do seu interior, do seu ventre, lá do fundinho, lá de dentro de você, meu filho, minha filha, você que já conhece essa fonte de água viva e que diz que bebe dela todos os dias e que sacia a sua sede, então de dentro de você não pode sair coisas ruins, não. De dentro de você tem que fluir o meu Espírito. E o meu Espírito Santo, ele é purificador, ele limpa, ele lava, essa água, ela vem para isso. Nós temos que alcançar, irmãos, pessoas com esse fluir do Espírito Santo. E precisa ser de acordo com essa palavra. Precisa ser conforme diz a Escritura. Em João capítulo 5, verso 39, ele diz assim, examinai as Escrituras, meus filhos. Examinai, porque elas de mim testificam. Como que eu posso dizer que creio em Jesus, mas a minha vida, o meu tempo é mais voltado para outros tipos de livros, para outros tipos de ensinamento? Como eu posso dizer isso? Se eu preciso estar focado aqui, eu preciso aprender aqui, eu preciso examinar esta palavra. Porque é só assim que de dentro de mim vai fluir uma água verdadeira. Salmos 1 vai dizer que bem-aventurado é o homem que ele é plantado junto às correntes de água. Aleluias! Glória a Jesus. As suas folhas não murcham. Oh, aleluias! Aleluia. Mas elas dão o seu fruto, elas alcançam o que precisa ser alcançado no tempo certo, na hora certa. E a Bíblia vai te chamar de bem-aventurado, de bem-aventurada. Porque estamos plantados ao ladinho da fonte, aonde você está plantado, aonde eu estou plantada, aonde nós temos detido o nosso pensamento, aonde
temos colocado as nossas mãos? Em que nós temos pensado? A Bíblia vai dizer: pensai nas coisas que são de cima. Oh, aleluias! Mas muitas das vezes estamos enraizados nessa terra. Estamos tão apegados à terra, irmãos. As coisas terrenas que nos esquecemos. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: olha, tem que crer em mim, como diz as Escrituras. Como crer em Jesus, como diz as Escrituras, se eu não as conheço? Se eu não leio? Lá na congregação, às vezes, o pastor Manuel, ele diz: eu não consigo entender, irmãos. Eu não consigo compreender crente dizer que não consegue ler a Bíblia porque tem sono. Outros dizem: eu não leio a Bíblia, ele fala muito isso lá. Não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Para que eu vou ler? Eu não consigo compreender nada. E aí então eu fico vivendo a minha vida em função do ministro tal, da ministra tal, da mulher de Deus tal, do homem de Deus tal, das internets da vida. Eu fico pautando a minha vida em coisas que podem estar estragadas, podem não ser verdadeiras. Por isso eu creio, por isso Jesus disse: olha, tem que crer em mim, como diz as Escrituras, porque se for desta maneira, aí sim, do seu interior não vai sair coisa ruim. Você já viu, eu já tive essa infeliz experiência, e creio que aqui alguns dos irmãos também podem ter tido, de parar perto de um crente que ele não tem uma palavra de coisas boas, não tem uma palavra de Deus. Se você chega com um problema perto dele, ele tem um pior para te contar. É crente, não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de crente. Homens que se diz homens de Deus, mulheres que se diz mulher de Deus, não tem uma palavra para dizer para você: tá ruim, meu filho, mas com Jesus vai melhorar. Olha, nós vamos estar orando e essa prova vai passar. Olha, você vai vencer. Nós vamos vencer porque Jesus está no barco, porque nós estamos plantados à beira do rio, na beiradinha da fonte, porque você já conhece, você já bebeu, eu bebo também, você bebe comigo, e essa água ela não é parada, ela não está estragada. A Bíblia vai dizer que esta água jorra dia e noite e traz vida, irmãos. Não traz morte, não traz desgraça, não traz desgosto. Tudo que vem de Jesus é bom, é perfeito e é maravilhoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem aquelas pessoas que diz que estão plantadas à beira do rio, ou à beira da fonte de água viva, mas não conhece. Talvez eu possa dizer até que já bebeu, já experimentou, mas não conhece o próprio Jesus, que a Bíblia diz que ele é o Verbo. A Bíblia diz que ele é a palavra. Quer conhecer Jesus? Quer ser amigo de Jesus? Leia esta palavra. Coma esta palavra, respire esta palavra. Oh, aleluia! Nós temos aqui alguns jovens, né? E essa palavra vai para essa juventude. Nós estamos vivendo, né, irmãos, um tempo tão difícil, de tanta cisterna rota, de tanto ensinamento nojento, com aparência de ensinamento do céu, vem trazendo no seu rótulo uma coisa boa, mas quando você vai no fundo do pote, você vê que está estragado aquele alimento, não serve para alimentar a sua vida. E essa juventude de hoje, às vezes, né, ela não estou dizendo aqui que essa juventude que está aqui faz isso, mas vai para você como um conselho da tia Rose nessa noite. Cuidado, a Bíblia diz que é para examinar. Então, você está vendo lá o rótulo do homem, da mulher, seja quem for, do moço, da moça, todo bonitinho, na internet
internet dizendo para você que é crente e que prega a Bíblia de uma maneira diferente, mais descolada, de uma maneira mais fácil. Eu quero dizer para você nesta noite, serve para todos nós, irmãos. Vá no fundo, examine esta palavra, examine a vida mesmo, vai lá ver quem é a pessoa que está te ensinando, quem é ela, quem é esta pessoa, quais os seus princípios. A Bíblia diz para você ir direto, vai nas Escrituras, procura saber, é isso mesmo que está dizendo, é isso mesmo que a palavra está ensinando. Não, não é, então não serve para mim, por mais que tenha uma aparência boa, por mais que seja algo que está muito bem vestido diante de mim, está bem caracterizado, mas se não flui daqui, a palavra do Senhor vai dizer que se eu me alimento dessas coisas, o que eu tenho para colocar para fora será exatamente o que eu estou aprendendo. Hoje, lendo, meditando mais um pouco aqui nesta mensagem, né? Eu lembrei ali dos crentes de Bereia, né? Na Bereia, que examinavam tudo que era ensinado. Tudo que lhes era ensinado, eles examinavam. Que nós possamos, irmãos, não sermos diferentes, não. Que você, que eu, que nós possamos buscar, conhecer Jesus, crer em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas, como ela nos ensina, para que esse Espírito Santo, que nós queremos tanto, que flua do meu interior, que flua nos meus lábios, ele possa verdadeiramente me usar, ele possa verdadeiramente te usar, aonde quer que você vá, aonde quer que você chega, aonde quer que você chegue com esta palavra, ou com a sua vida, com a sua conduta, no meio da sua família. Eu costumo muito dizer isso, irmãos, às vezes eu sou muita bênção dentro da igreja, no meio dos meus irmãos, mas e no meio da minha família? Será que tem fluído de dentro de mim, ou pode fluir de dentro de mim esta fonte de água viva que Jesus diz que vai fluir? Tem que fluir, porque é Jesus que está falando, não é um homem qualquer, irmãos, não é uma palavra qualquer, não é a palavra de qualquer um, mas é Jesus que está falando, meu filho, minha filha. Se você crer em mim, como diz, como eu deixei escrito, o rio de água viva que é o Espírito Santo, ele vai fluir de dentro de você, ele vai jorrar, ele vai alcançar pai, ele vai alcançar mãe, ele vai alcançar amigos, ele vai alcançando pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ter esse cuidado, que nós possamos voltarmos mais para a palavra do Senhor, deixarmos ensinamentos, irmãos, seculares. Nós precisamos sim de muitos livros seculares, precisamos de bons livros, mas tomemos cuidado com aquilo que você tem comido. Esses dias também eu trouxe uma palavra a respeito disso. Cuidado com o que você está comendo, aquilo que está vindo para você, o alimento que está chegando para você. Você precisa examinar, e se você não examina e não conhece as Escrituras, como que você vai dizer é de Deus, não é de Deus? Como, se você não crê em Jesus, como diz as Escrituras, por não conhecê-la, como de dentro de você vai fluir um rio de águas vivas, que vai alcançar vidas, que vai ter salvação, libertação, porque é para isso, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que convence. E na palavra de Deus está dizendo também, olha, você há de conhecer a verdade, e a verdade é esta palavra. Você vai conhecer a verdade, e sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai te libertar, ela vai te limpar, ela vai te lavar, ela vai te purificar.
frutificar, porque é isso que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas, ainda mais hoje, com tantos ventos de doutrinas, quantas doutrinas erradas, quantos ensinamentos errados. Tomemos cuidado, irmãos. Cuidado com a tua vida, cuidado com a tua casa, cuidado com as palavras que entram na sua casa. E digo mais uma coisa, cuidado com quem você convida para entrar na sua casa, para levar, entre aspas, esta palavra aqui. Esta palavra poderosa, né? Esta palavra é poderosa, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Mas quantos abrindo a porta do seu lar? E às vezes não entra literalmente alguém, mas eu ligo lá uma televisão onde vem ensinamentos que está longe do que Jesus falou conosco nesta noite. Olha, tem que ser como diz as Escrituras. Se está fora dela, não coma, não coma, porque aos pouquinhos vai te fazendo mal, vai danificando você por dentro. Então que nós possamos prosseguir em conhecer esta palavra, no nome poderoso de Jesus. Eu agradeço a mesma oportunidade.